Bom, semana passada e anterior nós tivemos lá estudando aquela questão das influências espirituais que nós recebemos para fazer o nosso processo evolutivo. É, o Milton já publicou uma parte daquele vídeo, pelo menos o último, acho, o primeiro ainda não. Pelo menos não me lembro de ter visto. Mas se tiver alguma dúvida, alguma questão lá, eu fico à disposição para discutir ou falar sobre aquele tema a hora que quiserem. Também encaminhei ali no grupo uma cópia dos slides, uma cópia PDF dos slides, porque algumas pessoas queriam algumas imagens que eu usei ali. Então, também fiquem à vontade, se tiver alguma outra necessidade adicional, é só falar que a gente vai dar uma solução. Muito bem. Hoje nós resolvemos, hoje nós retornamos às nossas atividades normais, né? Então, portanto, vamos continuar com a leitura e o estudo do livro. E nós estávamos no 156, item 5, e já tínhamos avançado alguns parágrafos aí, mas como ficamos tanto tempo sem participar ali, só para dar uma recapitulada, nós colocamos de volta aqui o 156.5 desde o início. Sim, a gente pode refrescar a nossa memória sobre o que a gente estava discutindo nesse documento. Boa noite, Helder. Boa noite, Felipe. Boa Boa noite a noite, todos que eu não cumprimentei ainda. boa noite. Muito bem, eu vou compartilhar a tela para leitura aqui e precisamos então de um voluntário para fazer a leitura para nós. Eu posso ler. Vamos lá. Obrigado. Nessa quarta-feira, à tarde, durante o seu sermão, Jesus antes contou aos seus seguidores a história do lírio branco, que levanta sua cabeça pura como a neve à luz do sol, enquanto as suas raízes estão enterradas no lodo e no esterco do sol escuro. Disse ele: Conquanto o homem mortal tem as suas raízes de origem e de ser no solo animal da natureza humana, ele pode, assim, ainda assim pela fé, elevar a sua natureza espiritual até a luz do sol da verdade celeste e conceber mesmo os frutos nobres do Espírito. Foi durante esse mesmo sermão que Jesus fez uso da sua primeira e única parábola, que tinha a ver com seu próprio trabalho, a carpintaria. Ao dar o seu conselho para construir bem as fundações para o crescimento de um caráter nobre em dons espirituais, ele disse: Para dar os frutos do Espírito, vós deveis nascer do Espírito. Deveis deixar-vos ensinar pelo Espírito e ser conduzidos pelo Espírito, se quiserdes viver a vida plena do Espírito entre os vossos semelhantes. Mas não cometais o erro do carpinteiro tolo, que passa o seu precioso tempo esquadrinhando, medindo e aplainando a madeira comida pelos cupins e apodrecida por dentro, sendo que depois de todo o seu trabalho em um barrote podre, terá de rejeitá-lo como inadequado para fazer parte das fundações da construção que seria levantada, devendo suportar os ataques do tempo e das tempestades. Que cada homem certifique-se de que as fundações intelectuais e morais do caráter sejam tais que suportem adequadamente a superestrutura
da natureza espiritual, que se amplia e que enobrece, e assim deve transformar a mente mortal para, então, em conjunção com essa mente recriada, realizar a evolução da alma até o destino imortal. A vossa natureza espiritual, a alma, conjuntamente criada, é um desenvolvimento vivo, mas a mente e a moral do indivíduo são o solo a partir do qual essas manifestações mais elevadas do desenvolvimento humano e do destino divino devem florescer. O solo da alma em evolução é humano e material, mas o destino dessa criatura combinada da mente e do espírito é espiritual e divino. Na tarde desse mesmo dia, Natanael perguntou a Jesus: Mestre, por que oramos para que Deus não nos induza à tentação, quando nós bem sabemos, pela tua revelação do Pai, que Ele nunca faz tais coisas? Jesus respondeu a Natanael: Não me parece estranho que me façais tais perguntas, vendo que todos vós já começais a conhecer o Pai, como eu o conheço, e não como os profetas hebreus primitivos tão vagamente o viam. Bem sabeis que vossos antepassados estavam dispostos a ver Deus em quase tudo o que acontecia. Eles procuravam o toque da mão de Deus em todos os acontecimentos naturais e em cada episódio inusitado da experiência humana. Eles associavam Deus tanto ao bem quanto ao mal. Eles julgavam que ele abrandava o coração de Moisés e endurecia o coração do faraó. Quando o homem estava com um impulso forte de fazer alguma coisa, boa ou má, tinha o hábito de justificar essas emoções inusitadas, dizendo: O Senhor falou comigo assim, faze isso e faze aquilo, ou vai por aqui e por ali. E desse modo, já que os homens caem tão frequentemente e violentamente em tentação, tornou-se um hábito dos nossos ancestrais acreditar que Deus os induzia à tentação para testá-los, puni-los ou fortalecê-los. Mas, na verdade, sabeis melhor agora, sabeis que os homens muito frequentemente são levados à tentação pelos desejos do seu próprio egoísmo e os impulsos da sua natureza animal. Quando sois tentados desse modo, eu vos recomendo que, ao mesmo tempo em que reconheçais a tentação, honesta e sinceramente, exatamente pelo que ela é, que redirijais inteligentemente as energias do espírito, da mente e do corpo que estão buscando expressão para canais mais elevados e para metas mais idealistas. Desse modo, vós podeis transformar as vossas tentações nos tipos mais elevados de ministração mortal edificante, ao mesmo tempo em que evitais quase inteiramente esses conflitos desgastantes e enfraquecedores entre a natureza animal e a natureza espiritual. Quero prevenir-vos, todavia, contra a loucura que é o afã de superar a tentação por meio do esforço de suplantar um desejo, adotando outro desejo supostamente superior, e fazendo uso da mera força de vontade humana. Se quiserdes ser verdadeiramente triunfantes sobre as tentações da natureza inferior, deveis alcançar aquela posição de vantagem espiritual por meio da qual, real e verdadeiramente, desenvolvestes o interesse e um amor real pelas formas mais elevadas e idealistas, na conduta que a vossa mente deseja colocar no lugar daqueles hábitos inferiores e menos idealistas de comportamento, e que reconheceis como sendo tentações. Desse modo, sereis libertados por meio da transformação espiritual,
mais do que sobrecarregados cada vez mais com a supressão enganosa dos desejos mortais. O que é velho e inferior será esquecido no amor do novo superior. A beleza sempre triunfa sobre a fealdade nos corações de todos aqueles que são iluminados pelo amor da verdade. Há um forte poder de eliminação na energia de uma afeição espiritual nova e sincera. E de novo eu vos digo: não vos deixeis vencer pelo mal, mas antes triunfai junto com o bem sobre o mal. Os apóstolos e os evangelistas continuaram noite adentro a fazer perguntas, e das muitas respostas gostaríamos de apresentar os pensamentos seguintes colocados em uma linguagem moderna. A ambição impetuosa, o julgamento inteligente e a sabedoria temperada são essenciais ao sucesso material. A liderança depende da habilidade natural, da discrição, da força de vontade e da determinação. O destino espiritual depende da fé, do amor e da devoção à verdade, a fome e sede de retidão, do, de, do desejo de todo o coração de encontrar Deus e de ser como Ele. Não vos desencorajeis com a descoberta de que sois humanos. A natureza humana pode ter a tendência para o mal, mas não é inerentemente pecadora. Não vos deixeis abater, caso não consigais esquecer inteiramente algumas das vossas experiências lamentáveis. Os erros que não conseguirdes esquecer no tempo serão esquecidos na eternidade. Deveis aliviar os fardos da vossa alma, adquirindo rapidamente uma visão de longa distância do vosso destino, uma expansão da vossa carreira no universo. Obrigado, Lilian. Vamos parar Bom, por esse aqui um pouquinho. trecho. Hã? Desculpe. Não vamos parar, então, ali, né? É, Uhum. nós havíamos, então, na última reunião que nós fizemos sobre esse texto, nós havíamos parado aí justamente nesse ponto. A gente discutiu bastante vários aspectos, que de fato tem bastante coisa aí para ser discutido. Não sei se alguém quer fazer algum comentário a respeito do texto, de alguma coisa que chamou atenção ali. Mesmo que a gente já tenha discutido antes, fique à vontade, e vamos lá. Se alguém quiser, então, se manifestar, fique à vontade. Viu, Henrique? Eu queria só, talvez seja bem simples essa pergunta, mas quando diz no começo lá, vós deveis nascer do Espírito, às vezes eu entendo que seja renascer, porque eu não entendo esse de deveis nascer do Espírito. Nós já não nascemos do Espírito? Ou como? Não sei. Eu fico um pouco confuso, se alguém quiser esclarecer. Talvez para Foi, vocês seja bem simples. sim, Moacir. Na verdade, nós não somos nascidos do Espírito, somos Hum. nascidos cá com um potencial espiritual que vai se desenvolver. Então, o nascimento do Espírito, dependendo do estudante que estiver vendo e de como interpreta o negócio, pode acontecer de duas formas. Uma por aqueles que têm uma fé inabalável em Deus, ainda estando aqui nesse mundo, desejando, portanto, alcançá-lo, desejando, portanto, ser leal a Ele e tudo mais. A outra teoria é de que o nascimento do espírito acontece quando a gente alcança a fusão com o ajustador. Mas, de qualquer forma, para efeitos espirituais, seria um nascimento, posto que nós não somos ainda seres espirituais, nós somos espirituais potencialmente falando, né? Então, isso. Diga lá, Lilian. Primeiro porque foi difícil para eu achar, para levantar a mão aqui. Eu fiquei procurando. Ah, meu Deus.
Não sei se para os outros está difícil também, mas para mim, não sei. Ah, é em reações ali, né? O motions Pois que é, a gente. mas para mim não está aparecendo reações. Eu tive que ir em mais, more, né? E daí Ah, tive que tá. ir, daí que aparece porque o meu não sei porque está em inglês, reactions daí, né? Reações. Tá bom. É, É, mas sinto tá, muito, mas achei. esse é Daí eu uma tive que clicar configuração em da tua, do reações, teu Zoom. mas às vezes aparece direto. Tá. Não, eu fiquei assim, pensando naquela parte que fala sobre você colocar outros pensamentos, quando te vem assim, se você quer mudar, né, as suas atitudes, aquela parte que Jesus fala assim, da loucura, sabe, você poderia colocar aquela parte de novo? Acho que é o 5:5. Vamos ver. 5:5. Quero Isso, prevenir-vos, todavia, contra a loucura, que é o afã de superar a tentação por meio do esforço de suplantar um desejo, adotando um outro desejo supostamente superior. Acho que é desse que você está falando, né? isso, é desse aí. Porque eu entendi assim, não sei se estou certa. Por exemplo, é, é, se você focar, vamos dizer assim, num desejo. Ah, eu vou focar no meu trabalho, por exemplo, né? Então, eu vou focar no meu trabalho. Mas eu acho que é isso que Jesus está falando. Se você foca numa coisa material, eu acho que esse desejo, essa é a loucura, né? De Hum, você querer superar uma tentação focando num desejo material. Eu acho que você tem que focar no desejo espiritual, né? Então, focando ali na verdade, na beleza, na bondade, né? E mesmo hum. você fazendo o bem, ou você agindo corretamente, né? Tendo uma atitude correta, eu acho que é isso que. Então, eu entendi que esse desejo superior, né, supostamente superior, seja um desejo meramente material, sabe? Não sei É. se eu estou correta. Olha, eu entendi o que você falou, mas se a gente observar no parágrafo anterior, eles estão falando da tentação, né? Então, estão lá que, quando sois tentados desse modo, eu vos recomendo que, ao mesmo tempo em que reconheçais a tentação honesta e sinceramente, então, quando você tem uma tentação, você deve reconhecer que você está com essa tentação de uma maneira honesta e sincera, exatamente pelo que ela quer, e redirijais inteligentemente as energias do espírito, da mente e do corpo, que estão buscando expressão para canais mais elevados. Então, aqui, sim, buscar uma orientação mais elevada, que seria a orientação do espírito. Então, tudo bem, eu acho que o que ele está falando ali nesse item que você comentou aí, é que quando nós estamos sujeitos a uma tentação, um desejo que em si é um pecado, é uma coisa que não deveria acontecer, às vezes a gente fala, bom, eu não vou fazer isso, mas, tipo assim, vou roubar US$ 1 milhão, por exemplo. Fala, não, não. US$ 1 milhão é um pecado muito grande, então vou roubar só US$ 1, não precisa roubar US$ 1 milhão. Então, eu acho que eles estão se referindo aqui justamente, ou Jesus está se referindo justamente à possibilidade da gente substituir um pecado aparentemente grave por outro menos grave. Esse é o meu entendimento. Mas pode ser, não sei. Oi, Sidney. É, eu entendi o que a Lilian quis dizer, mas eu entendi de outra maneira. Entendi que funciona na minha mente. É na minha mente que eu tenho que fazer essa troca. Tirar aquele, sei lá, desejo não tão bom
por um melhor, mas não no sentido do mesmo desejo, né? Eu não, eu queria comprar um carro zero, não dá, vou comprar um seminovo, então é um desejinho menor, não é isso. É quando a minha mente perceber, quando ela estiver suficientemente treinada e ela perceber que eu estou indo para o lado errado, eu contar com. Na verdade, o que eu tenho que fazer é mudar essa mente, né? É melhorar essa mente para que eu possa construir algo, para que eu possa ter uma alma. Que essa mente vai ficar aqui. O que vai junto com a alma é só as coisas que essa mente fez, né? A mente mesmo morre. Lá nós vamos receber uma mente cósmica, uma parecida, né? Uma mente melhor. Mas as minhas decisões é que vão fazer com que seja melhor. E as minhas decisões são aqui e agora. E com essa mente que eu tenho agora, que eu tenho hoje. E eu entendi que é isso que Jesus está querendo dizer. Melhorar essa mente aí, melhorar esses desejos, trocar o carro zero por, sabe? Talvez eu consiga realmente ir para as Morôncias se eu me dedicar bastante. É um outro desejo muito melhor, né? Eu penso assim. É só isso. Obrigado. Obrigado, Cine. Eu queria fazer dois comentários aqui que eu acho importantes. Na verdade, a resposta para esse negócio aqui está no item anterior, né? Está aqui, ó. Quando sois tentados desse modo, eu vos recomendo que, ao mesmo tempo em que reconheçais a tentação honesta e sinceramente, exatamente pelo que ela é, que redirijais inteligentemente as energias do espírito, da mente e do corpo. Então, não é só da mente, as energias do espírito, da mente e do corpo, que estão buscando expressão para canais mais elevados e para metas mais idealistas. Então, essa é uma observação. A outra observação, nós fizemos aqui alguns estudos juntos e eu pensei que eu já tinha mostrado para todo mundo e que todo mundo já tinha compreendido que a nossa mente não morre, ela não termina com a nossa morte. A nossa mente, ela deixa de funcionar porque o cérebro morreu, mas essa mente é transferido para a nossa alma nas mudanças. É a mesma mente, não é outra. Então, algumas vezes nós já discutimos isso. Então, podemos até argumentar, bom, é um ponto de vista diferente, mas eu estou só fazendo o contraponto aqui, porque eu acho que é importante a gente ter presente que nós sempre vamos ter uma energia física, ela não vai deixar de existir, é uma energia física na carne, na morôncia e uma energia espiritual. Todas elas vinculadas a uma energia espiritual. Essas energias, sim, elas mudam para dar sustentação à nossa personalidade, ao nosso ser. A nossa mente, ela não morre, ela é a mesma porque nós somos um indivíduo que é manifestado, a nossa identidade é manifestada através da nossa mente. Então, se a gente assumir que a mente morreu, a gente teria que fazer um paralelo dizendo, bom, a nossa identidade morreu, então vamos ter uma identidade nova. Nós somos um ser ascendente, um ser mortal, que estamos saindo deste mundo aqui até chegar no paraíso. Tem que ser o mesmo cara, não pode ser um cara diferente, né? A personalidade é que não muda também, ela é universal. Mas, enfim, nós tivemos longos papos sobre esse assunto alguns dias atrás aí, e se for preciso, a gente recupera esse estudo e falamos sobre ele de novo. Mas muito obrigado, Sidney. Diga, Moacir. Não, é que eu vi o exemplo aí que vocês deram de como você mesmo deu, derrubou 1 milhão, ou R$ 1, ou um carro velho, novo, velho. Eu acho que não tem nada a ver isso. Agora, existem vícios
o nosso caráter, a nossa vivência, do qual realmente nós temos que mudar e pedir para que nós consigamos não ter esse. Aí sim, eu concordo, mas de ter um bem material ou alguma coisa assim, eu não vejo menor sentido. Agora, os nossos vícios, nós Talvez precisamos. os exemplos não tenham sido bons, É, Moacir, mas a eu ideia estou mais ou menos. Eu é. entendi bem, mas eu só estou focando no exemplo. Tá, beleza. Alguém mais? Muito bem. Continuamos então. Opa, Roberto, diga lá. Boa noite, pessoal. Olha, eu acho que esse texto, de várias maneiras, ele está falando do equilíbrio da realidade física do corpo, da realidade interassociada da mente e da alma e da realidade divina do espírito. E essas três dimensões do ser humano, o ideal da gente unificar elas. Então, logo no início do tópico, ele fala da parábola da flor de lótus, do lírio branco, ou da Vitória Régia, né, que é a comparação do ser humano com essas flores lindas que nascem no lodo e elas vão para a superfície do pântano e se abrem numa flor bonita. No budismo é chamado lótus. Aqui no Brasil corresponderia à Vitória Régia. E aí ele compara um lírio branco. Então, logo no início, ele diz que, conquanto o humano mortal tem as suas raízes de origem no solo animal, quer dizer, o corpo que evoluiu do animal, ele pode ainda assim, pela fé, elevar a sua natureza espiritual até a luz do sol da verdade celeste e conceber mesmo os frutos nobres do espírito. O solo é o corpo material que evoluiu dos animais. O ideal é a luz do sol da verdade espiritual. E o ser humano é esse processo. Então, Moacir falou, por exemplo, do nascimento do espírito. Né? Como acontece essa evolução? O que significa o nascimento do espírito? Há uma passagem do livro de Urântia que o próprio Jesus diz que a realidade supraconsciente do espírito e da alma, em algum momento ela se torna consciente. Em algum momento, essa realidade do espírito divino ajustador do pensamento se torna consciente na nossa mente humana que toma decisões. Aí corresponde ao nascimento do espírito, porque nós que tomamos decisões, agora a gente vai considerar para as nossas decisões a presença desse espírito divino ajustador do pensamento, do qual nós nos tornamos conscientes. Então, essa evolução humana é uma evolução nas decisões que, no início, elas são baseadas nos instintos do corpo que evoluiu do animal. Aí a gente vai abrindo o olho da mente, o olho da razão, a razão humana que é capaz de olhar para dentro. E na idade do discernimento, que a gente discerne o cerne, centro espiritual da própria mente, a realidade espiritual começa a fazer parte das nossas decisões. E esse é o nascimento do espírito. E isso tem a ver com essa natureza trina do ser humano, corpo material, a mente e o espírito divino, tem a ver com o que a Lilian observou, que a gente leu na vez passada, a questão da tentação. Porque o livro de Urântia fala num conflito entre a carne e o espírito, num conflito desgastante, como ele diz aí
nesse parágrafo entre o corpo e a alma. Ele conclui o parágrafo dizendo assim: de modo vós deixardes a vos transformar as vossas tentações nos tipos mais elevados de ministração mortal edificante, e ao mesmo tempo em que evitais quase inteiramente os conflitos desgastantes e enfraquecedores entre a natureza animal e a natureza espiritual. Então, há um conflito de orientação da natureza física do corpo terreno que evoluiu dos animais e da natureza da alma que nasce do espírito e das direções do espírito divino ajustador do pensamento. E a gente resolve esse conflito. E Jesus chama, nesse parágrafo, que a Lilian chamou a atenção, a importância, porque é uma espécie de uma guerra civil que vai acontecendo dentro da gente. O homem, a mente humana, vive entre o animal abaixo e o anjo, a alma, acima, a realidade espiritual. E a gente resolve esse conflito. E qual é o Jesus, ele é sensacional. Isso aqui é psicologia pura. Ele fala que a gente substituir um desejo, um impulso instintivo do nosso corpo terreno, que evoluiu dos animais, não vai resolver a questão. Somente uma realidade espiritual eterna pode resolver definitivamente o dilema humano. E a realidade eterna, a vontade poderosa que se mantém, independente das circunstâncias turbulentas do mundo material transitivo, é a vontade e a realidade espiritual. Então, quando a gente toca, a gente nasce do espírito, a nossa mente começa a ter consciência da presença da alma imortal e do espírito divino, as nossas decisões começam a ser centradas numa vontade que vem do espírito. E a vontade do espírito, ela não é fugaz como as circunstâncias do mundo material. O espírito tem uma vontade que é eterna. Se a gente tem a bênção de discernir a vontade do espírito divino ajustador do pensamento e buscar fazer essa vontade, se a gente consegue buscar o reino da vontade de Deus, que é uma vontade espiritual na nossa vida, vai dar certo. Porque o eu serei de Deus é o mesmo que eu sou e que eu fui. É uma vontade eterna, pode ser sutil ali, mas aquilo vai acontecer. E a gente terá a felicidade de lutar por um desejo e uma vontade, que no caso é espiritual, e ver aquilo se realizar. Então, todo esse equilíbrio trino entre o físico, o mental e o espiritual, ele está nesse ensinamento de Jesus em Tiro. E no final, assim, tem um parágrafo aqui que fala desse sucesso material, social e espiritual, e ele resume tudo em um parágrafo. Esse livro é demais. Olha o que ele diz aqui, ó. O sucesso material, a ambição impetuosa, o julgamento inteligente e a sabedoria temperada são essenciais ao sucesso material. Desenvolvimento do eu material. Olha o social. A liderança depende da habilidade natural, da discrição, da força de vontade e da determinação para você se tornar um líder social, um líder de um grupo social. E agora o espiritual. O destino espiritual depende da fé, do amor e da devoção à verdade, a fome e sede de retidão, do desejo de todo o coração de encontrar a Deus e ser como Ele. Então, para mim, em vários aspectos, todo esse ensinamento em Tiro do nosso Senhor Jesus Cristo,
Ele fala do desenvolvimento do eu total, do ser humano, material, intelectual e espiritual, num caráter equilibrado e uma personalidade unificada. É incrível como quantos ensinamentos o livro de Urântia consegue colocar em alguns parágrafos. Muito obrigado, Roberto. Alguém mais? Beleza, então vamos prosseguir aqui. De novo, precisamos de um voluntário aqui para continuarmos a nossa leitura. Posso ler. Então vai lá, Suzinha, do 9 aqui. Não cometais o erro de estimar o valor da alma pelas imperfeições da mente, nem pelos apetites do corpo. Não deveis julgar a alma, nem avaliar o seu destino pelo padrão de um único episódio humano infeliz. O vosso destino espiritual é condicionado apenas pelas vossas aspirações e propósitos espirituais. A religião é a experiência exclusivamente espiritual da alma imortal, em evolução do homem sabedor de Deus. E o poder moral e a energia espiritual são forças poderosas que podem ser utilizadas para lidar com as situações sociais difíceis e resolver problemas econômicos intrincados. Esses dons morais e espirituais enriquecem todos os níveis do viver humano, tornando-os mais significativos. Vós estáis destinados a viver uma vida pequena e medíocre, se apenas amardes aqueles que vos amam. O amor humano pode de fato ser recíproco, mas o amor divino expande-se em toda a sua busca de satisfação. Quanto menos amor existir na natureza de qualquer criatura, maior é a necessidade de amor, e tanto mais o amor divino busca satisfazer essa necessidade. O amor nunca é egoísta e não pode ser dado a si próprio. O amor divino não pode ser autocontido, deve ser dado sem egoísmo. Obrigado, Xuxa. Muito bem. Uma observação, algum comentário? E ela lá, Flávio. Sim, pode voltar um pouquinho para o texto ali, por favor. Sim. Ops. Um minutinho só, já vai dar certo. Então, estamos aqui no 9. Isso, ali no top 10 ali, onde fala religião é uma experiência exclusiva, tá? Da alma imortal e evolução do homem sabedor de Deus. E aí, ó, o poder moral e a energia espiritual são forças poderosas que podem ser utilizadas para lidar com as situações sociais difíceis e resolver problemas econômicos intrincados. Qual é o que ele quer dizer com isso? Né? Qual é como é que tu vai usar o poder moral, energia para resolver questões moral, ok, mas a energia espiritual para resolver questões sociais difíceis? Palavra aí, quem pode responder, por favor? Bom, Flávio, eu acho que algumas vezes já falei aqui sobre as pessoas terem Deus no coração. Então, na sua experiência, vive Deus e tem aquele sentido de retidão, de lealdade a Deus, com o desejo de alcançá-lo, de ser perfeito como ele é, essa é uma evolução espiritual. Então, uma energia espiritual poderosa. Agora, imagina se todos os homens do mundo tivessem esse desenvolvimento espiritual e, de fato, carregassem a Deus no seu coração o tempo todo.
Então ninguém faria mal a ninguém. Todo mundo ajudaria uns aos outros. A gente poderia chegar até num nível em que seria dispensável o governo, seria um autogoverno, porque todo mundo sabe o que tem que fazer e o que deve ser feito. Mas isso só é possível se o ponto de união, a unidade da humanidade, for Deus. E é o mesmo Deus para todo mundo. Não é o Deus do judeu, não é o Deus do libanês, não é o Deus do. Então, cada religião tem o seu Deus que é mais Deus do que os outros deuses. E essas pessoas todas que seguem a uma determinada religião, de fato, buscam a Deus. O ponto é, será que encontraram Deus e realmente tem esse Deus que nós estamos falando aqui no seu coração? Então, eu acho que se nós conseguirmos desenvolver uma espiritualidade tal que nos conduz a uma retidão, a serviço e mais serviço aos nossos irmãos, você vai resolver seus problemas sociais, econômicos e todos os outros também, né? Vamos ter uma sociedade perfeita, né? Porque todo mundo vai ter essa unidade de pensamento com Deus, né? Imagino que seja isso. Viu, Henrique? Às vezes eu penso assim, no que o Flávio falou agora. Às vezes eu conheço pessoas, né, que são riquíssimas, têm bens materiais, são corretas, são honestas, são sérias. Você vai falar com eles sobre alguma coisa, assim como nós estamos discutindo, espiritualidade. Eu estou no caminho certo, eu não. Ele pode ser até um ateu no sentido assim de entender essa parte, né? Mas ele é uma pessoa completamente correta. Só que ele não tem religião, não tem nada, poderia chamar até de ateu, mas é um cara de um comportamento 100%, não é mesmo? Então, às vezes, eu fico um pouco pensativo nisso, né? Nós conhecemos pessoas hoje aí que, veja bem, dentro de uma. Ele vai fazer alguma coisa de bem e ele pega 90 para ele e dá 10 para os outros. Mas eu conheço pessoas que estão muito bem e somente fazem o bem, mas são praticamente ateus. Então eu pergunto, eu não sei se foi mais ou menos o que o Flávio quis dizer, como é que fica uma pessoa assim? Bom, o pressuposto, vou dar a minha opinião sobre esse assunto, o pressuposto de uma, de um desenvolvimento espiritual que possa trazer um impacto significativo na sociedade, na economia, nos costumes, na moral, esse negócio todo, pressupõe que a grande maioria das pessoas passou, então, a ter essa evolução espiritual. Então, nós temos hoje no mundo, com certeza, muitas pessoas que alcançaram uma evolução espiritual bastante elevada. Mas esse pessoal, na verdade, eu entendo, a gente não tem estatísticas sobre isso, nem seria possível, só o nosso pai sabe disso. Eu entendo que essas pessoas constituem uma minoria, não são a maioria. E a prova disso é que a maioria é que está ditando os costumes, ditando as regras morais, ditando aquilo que deve ou não deve ser feito, pautando todas essas coisas, que é uma evolução, é um desenvolvimento evolucionário. Então, é o processo, é o que tem que ter ali. Mas não é, não é uma situação de produção de frutos do Espírito. Então, aqui, só para dar um exemplo, a questão da guerra de Israel com Gaza, lá com os palestinos. Se todos eles
acreditassem em Deus, num Deus bom, e cujo princípio principal é que nós todos, independente de raça, cor, sexo, seja lá o que for, somos filhos de Deus. E, portanto, somos todos irmãos. Será que a gente estaria tendo essas mazelas que nós estamos tendo lá, ou na Ucrânia, ou em vários outros lugares? Eu não vou ficar aqui fazendo uma lista de todos os problemas que a humanidade tem, justamente por não ter essa elevação espiritual. Coincidentemente, eu estava hoje estudando um texto do livro de Urântia que fala justamente sobre o ateu, que você perguntou aí. Então, o que os reveladores nos dizem é que você pode fazer o bem à vontade, espalhar o bem do jeito que você achar que deve fazer, e você se declarar ateu. O fato é que aquele que é ateu, segundo o que os reveladores nos contam, não produzem os frutos do Espírito. Ou seja, apenas fazer o bem não significa contribuir para a construção do reino de Deus. Então, é eles que estão dizendo, não sou eu. Então, não está nesse texto que nós lemos aqui, mas tem um outro texto que fala exatamente desse assunto, né? Então, não sei se respondeu a tua pergunta ou se alguém tem algum comentário Positivo. adicional. Obrigado, Eu Daniel. gostaria. O Felipe está com a mão levantada aí, a Angélica já Eu não, passou. não consigo levantar a mãozinha aqui. Tá bom, já falo com Pode ir na você. minha Diga frente, lá, pode ir na minha Felipe. frente, vai lá. Vai Não, lá, não, Felipe. pode falar, pode falar. É, e aí, você? É assim, o trecho para mim que o Flávio leu, eu entendi o seguinte, que a energia instintiva, quando dominada, é uma energia muito forte, muito forte. Então, você depende muito da moral e de uma série de coisas. E quando ela é superada, você consegue, superando essa energia, enfrentar os problemas econômicos, sociais, qualquer tipo de problema, porque você superou uma energia fortíssima. Então, eu senti isso no trecho que ele leu. Não Tá sei bom, se eu estou certa. vamos reler juntos aqui. Eu não sei qual é a energia que você está se referindo aí, mas vamos ver aqui no texto. Fala da moral, né, da energia Ah, instintiva. Então, Da então, energia espiritual, que é a sequência aí do poder então, moral e energia espiritual. sim, mas ela passa a ser espiritual, porque quando você transcende uma energia física através do espírito, depois você enfrenta qualquer tipo de problema. Mas dependeu do espírito, claro, do que você vem se trabalhando, né? então, A gente agora vem. sim. Se você desenvolveu uma energia espiritual elevada, essa energia vai fazer com que supere qualquer coisa que possa atrapalhar o teu desenvolvimento espiritual, não tem dúvida disso. Eu vou voltar aqui agora, então, para o Felipe. Diga lá, Felipe. Se lesse um pouquinho antes, dava para entender melhor. Mas tudo bem, já deu para entender. Ok. Diga, Felipe. Na verdade, o meu é dúvida. Eu acho que quando eu venho, começo a ler junto com vocês, começa a surgir as dúvidas daquilo que é o meu conhecimento pregresso, né? E, por exemplo, que nem você falou no começo ali lendo o texto, falou que nós não somos espírito ainda, porque nós vamos
nos tornar com a fusão do ajustador do pensamento. E aí você também falou do dom, os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito é o mesmo que os dons espirituais que a gente estuda na Bíblia? Bom, eu não sei qual é o significado, eu não conheço muito a Bíblia, tá? Então não sei exatamente qual é o significado que está lá, mas os frutos do Espírito é fazer a vontade do Pai, que basicamente é cumprir a regra de ouro, é reconhecer a paternidade do Pai, a irmandade dos homens, né? E amar os homens como Jesus nos amou. É serviço, mais serviço e amor. Então, esse é o fruto do Espírito. Então, Tá. que faz com que Por- todos nós Porque sejamos tolerantes, amorosos e pacientes uns com os outros. Tá? tá. Porque assim, ó, duas coisas que eu instalei na minha cabeça quando eu comecei a estudar e tive as minhas revelações espirituais, e aí eu não sei se tá, como que a gente pode checar isso através do conhecimento que tem aqui, do grupo de estudo a respeito do livro. Mas eu instalei dois drives na minha cabeça. O primeiro e talvez isso seja já uma transformação que eu comecei a ascender espiritualmente, não sei, mas em todo e qualquer problema da minha vida, qual seria o comportamento de Jesus naquela ocasião? Então esse foi o primeiro drive, porque isso eu faria e começaria a modelar a, a identidade de Cristo para poder fazer a vontade do Pai, para poder amar as pessoas, para poder fazer essas coisas que você acabou de falar. E a segunda coisa foi, Deus, você que é onipresente, está em todos os lugares e pode acessar qualquer um de nós a qualquer instante, o Senhor está conosco a 24 horas por dia, 365 dias por ano. Mas eu não estou com você a todos os instantes. Então, a todo momento em que eu me esquecer disso, o Senhor poderia me dar uma cutucada e lembrar que o Senhor está aqui e tal, né? Então, assim, é, são coisas que eu trouxe esse conhecimento ou eu tive esse insight depois de estudar a Bíblia, de ter as experiências talvez espirituais. E a minha dúvida maior é, se nós não somos espíritos, o que é então que nós somos? Nós somos somente dentro desse casulo, nós somos mente e acessamos o espírito, e é isso? Bom, Felipe, primeira coisa, seus drivers estão ok, eu não vejo nenhum problema com eles. Eu costumo dizer para o pessoal aqui, quando a gente encerra a reunião, mantenham-se conectados, né? Conectados com quem? Com o nosso ajustador do pensamento. Quando a gente está conectado com o nosso Pai, tudo fica lindo e maravilhoso. A gente sente o amor dele. E como está dizendo esse texto que nós lemos agora há pouco, a gente tem vontade de distribuir, de repassar esse amor, o amor do nosso Pai. Ele não pode ser contido, não pode ser retido, não pode ser estocado que nem vento, não pode ser estocado que nem nada, né? O amor vem do Pai, nos invade, nos perpassa, e nosso trabalho é repassar esse amor a todos os nossos semelhantes. Então, essa conexão com o nosso Pai, quanto mais frequente e, de fato ligada ela estiver, melhores nós vamos ser. O problema da maioria das pessoas é que quando começa um trabalho de desenvolvimento espiritual, como é esse que nós estamos fazendo todos reunidos aqui, a gente discute, concorda, tudo é amor, tudo é maravilha, todo mundo cheio de intenções, cheio de. Mas aí a gente sai daqui e esquece tudo que foi falado aqui, esquece o que aconteceu,
e faz uma desconexão com o nosso ajustador do pensamento. Então, é isso que dificulta o nosso desenvolvimento espiritual. Você falou do que nós somos, eu percebo que você tem uma legítima preocupação com isso daí, porque na nossa vida terrena, como resultado da religião evolucionária, que são todas as religiões que, inclusive, estão vigentes hoje e chegaram no ponto que estão hoje, nós, é, nós aprendemos, né, que nós somos espírito, especialmente no caso dos católicos, a gente já teria um espírito, dos espíritas que também tem essa ideia de que nós já temos um espírito. De fato, nós temos um espírito, que é o ajustador do pensamento, mas ele não nos pertence ainda. Então, quando no nosso mundo aqui, o Roberto agora há pouco falou disso, da unificação do ser, falou com muita propriedade, nós temos uma personalidade que nos é dada pelo nosso Pai. E essa personalidade precisa de uma energia física, uma, uma energia mental e uma energia espiritual para se desenvolver e para fazer a sua carreira até chegar no paraíso. Então, o trabalho da personalidade é conseguir a unificação dessas energias e a harmonia entre elas. Então, não vou repetir tudo o que o Roberto falou aqui, mas é aquele ponto de que se a gente permite que o nosso ser material, o nosso eu material, domine as nossas vontades, domine a, o nosso modo de vida, nós vamos ter pouco espaço, nós vamos abrir pouco espaço para a energia espiritual trabalhar dentro de nós. Então, nós temos de um lado o nosso físico, a nossa matéria, que é um dragão, do outro lado, no extremo oposto, o ajustador do pensamento, que procura nos guiar até o nosso Pai e nos trazer as influências espirituais. E no meio, nós temos a mente, que é a arena onde o ajustador tenta, por meio da mente, alcançar o físico, e o físico tenta dominar a mente para não se subordinar a ela. Então, essa luta diária que nós temos de sobrepor a nossa energia física, não é de esquecer que nós somos materiais, não é de esquecer que nós somos animais. Isso faz parte da nossa existência. E nós temos que aceitar isso como uma graça divina. O que nós não podemos permitir é que essa matéria, essa energia material, domine completamente o nosso ser. Né? Quando a gente fala da energia material, não estou falando só do nosso corpo, que tem as suas necessidades biológicas ou não, que nós não temos até como deixar de atender a essas necessidades, mas também de toda a energia que nos cerca. A gente tem sol, tem água, tem terra, tem vegetação, tem animais, tem alimento, tem. Nós usamos tudo isso para a nossa autossustentação. Quando a gente se deixa dominar por essas energias para a autogratificação, que envolve uma porção de outras coisas, que dinheiro é legal, mas eu não quero ter pouco, eu quero ter muito. A casa é legal, mas eu não quero ter uma, eu quero ter 10. E vai por aí afora. Então a gente vai ficando um escravo dessa energia material. Então nós somos seres, nós Sim, somos separei, amanhã eu vou separar mais. Nós somos seres filhos de Deus por meio da nossa fé que nos leva até o nosso Pai, até Deus. E sendo filhos de Deus,
nós temos um potencial espiritual. É por isso que o próprio Deus, o próprio Pai, vem habitar a nossa mente para garantir ou para buscar com todas as suas forças fazer com que nós tenhamos infinitas oportunidades de conhecê-lo e de desejar alcançá-lo. Quando a gente alcançar a nossa fusão com o nosso ajustador do pensamento, nós e o nosso ajustador do pensamento seremos um. Então, aí sim, nós seremos espírito. Então, essa é a ideia de ser ou não um espírito que está contido no livro de Urântia. Nós somos hoje seres com um potencial espiritual. Muito Entendi. bem. Ah, Obrigado. falamos tanto aqui que não sei se resolveu ou respondeu algumas das suas dúvidas, Felipe. Mas É só para alinhar a dúvida realmente, porque eu achava que tinha isso da parte espiritual. A gente só pode se animar, nós podemos só estar vivos porque nós temos energia espiritual. Caso contrário, a gente não pode estar vivo. Mas pelo que eu estou vendo do conhecimento daqui, do livro, parece que existe uma energia, além da energia espiritual, que é a energia animal, a energia mental, que faz com que a gente possa viver, andar e fazer todas as coisas, independente da energia espiritual. Eu achava sim, que o espírito de Deus, a centelha divina dele, que ele me escreveu antes do mundo existir, estava aqui e fazia parte de mim, por isso eu existia. Sem essa energia eu não poderia existir. Essa é a minha principal dúvida. tá bom, Felipe. Deus está de fato em você e o trabalho dele aí em você é justamente te conduzir até ele e em algum momento alcançar uma fusão com você. Os animais existem, mas não têm potencial espiritual. Então, nenhum ajustador do pensamento vai habitar um animal, cachorro, gato, papagaio, periquito, seja lá o que for. Então, mas eles existem, eles têm uma energia física, têm uma energia mental, mas são desprovidos de personalidade no sentido que personalidade dá ao ser evolutivo e são desprovidos do ajustador do pensamento. Então, essa que é a ideia. É um processo a gente assimilar essa ideia. Na verdade, se a gente parar para pensar bem, nós não estamos muito distante das crenças que foram levantadas no passado. Só existe um erro de interpretação, de acordo com o livro de Urântia, no momento em que nós assumimos essas realidades, né? Então, para muitos, nós já nascemos como seres espirituais. Mas no livro de Urântia não é assim. Nós só recebemos o ajustador do pensamento na faixa dos 5 anos de idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, antes de receber o ajustador do pensamento, a gente nem tem esse espírito nos conduzindo lá dentro. Também não faz muito sentido, porque a gente tem uma idade tão tenra que já viveu algumas experiências, inclusive a da gravidez e a do parto e tudo mais, mas que ainda não está, um cérebro não está desenvolvido a ponto de ser capaz de fazer escolhas corretas. Então, a partir do momento que nossa mente consegue fazer as escolhas e escolher a vontade do Pai, aí é quando nós recebemos o ajustador do pensamento e a partir daí deveríamos buscar trabalhar como um só com ele. Mas, enfim, diga lá, Lilian. Não, eu fui pesquisar no Google com relação aos dons, né, não sei se são esses que você estava mencionando, Felipe, mas aqui diz assim, ó, de acordo com a Bíblia, né, sabedoria, fé, cura, dons de cura, o dom de milagres, é isso que você Isso, estava, isso. é, São a profecia, exortação, ministério.
São, o acho de que 11 ou 13 dons, por aí. É conforme, tem uns que diz 10, tem uns que diz 21, tem uns que diz 7. E esse, eu peguei aqui o de 7, né? Então, aqui diz sabedoria, fé, dons de cura, dons de milagres, profecia, discernimento de espíritos, os tipos de línguas e interpretação de línguas. E tinha até, assim, É isso é o que isso, Paulo fala na carta aos Coríntios, né? É por isso, isso que as isso. igrejas, de certa maneira, trabalham essas questões. Mas o livro de Urântia, ele fala, até a Sussu colocou para gente, né, Sussu, os dons, de acordo com o livro de Urântia. Então, ali tá no WhatsApp, até ela colocou no WhatsApp ali. Eu coloquei no chat também, no documento 34. Aham. Deixa eu ver aqui. Então, de acordo com o livro de Urântia, tá aqui. Então, ó, os frutos do Espírito são outra coisa, né? Os dons, os frutos do Espírito são o amor, a alegria, a paz, a resignação, a doçura, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Então, é bem um pouco diferente, né? Quase todas as coisas ali, um pouco diferente. Tem a fé, né, que conheci, umas 3 coisinhas ali, mas não coincide com os dons que você colocou, né? E eu acho que com relação ao espírito que o Felipe também perguntou, eu entendo assim, a centelha divina, ela é dada logo que, eh, que os portadores da vida, eles, vamos dizer assim, eles acionam, né, essa energia aqui e criam a vida. Então, de certa maneira, a gente tem, né, Henrique, esse espírito da ministra divina que dá o dom da vida, vamos dizer assim. Então, Sim, esse ser e nos dá os primeiros circuitos da mente, né? Vamos dizer assim, para que esses seres comecem a nadar nos mares e tal, né? A ter uma espécie de vida e de mente, sim, bem rudimentar, né? Depois isso tudo vai evoluindo, 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 desde a nossa querida ameba lá, né? E vai evoluindo até que o ser humano consegue, então, circuitar os sete circuitos da mente, que são ali, e o nosso, ele é a sabedoria e a Adoração. adoração. Então, mas quando esses é são o sexto e acionado, o sétimo, né? hã? Esses são o sexto e o sétimo. Nós também temos os outros 5 que todos os Nós animais. também temos todos eles, mas quando é desenvolvido a sabedoria e a adoração, então nós ficamos aptos a ter uma centelha do Pai universal. Então, quer dizer, é a centelha que nos levará até Deus. Então, eu entendo também aquilo que se diz, né? Que nós fomos todos criados por Deus, mas os seres humanos é quem tem essa graça, assim, de poder reconhecer a Deus e poder encontrá-lo um dia, face a face, vamos dizer, né? Mas então é essa questão, né? Os dons não são a mesma coisa que os frutos do Espírito no livro de Urântia. Obrigado, Lilian. Roberto, Eu acho que tem um outro irmão com a mão levantada que ainda não falou. E não o poderia. Leandro, mas ele abaixou a mão, então não sei se ele ainda quer falar. E agora tem a Yara também. Henrique, você poderia colocar na tela o texto original que inspirou a pergunta do irmão Flávio? Isso. Olha, eu quero ressaltar quando ele diz assim, ó,
A religião é a experiência exclusivamente espiritual da alma imortal, em evolução do homem sabedor de Deus, e o poder moral e a energia espiritual são forças poderosas que podem ser utilizadas para lidar com situações sociais difíceis e resolver problemas econômicos intrigados. Como? Foi isso que o Flávio perguntou. Como o poder moral e a energia espiritual podem nos auxiliar em resolver esses problemas práticos? Eu quero lembrar uma realização de Jesus que é parecido com esse ensinamento. Diz que Jesus jovem, ele tinha desenvolvido a habilidade de discernir da presença espiritual orientações para resolver os problemas práticos da vida. Eu queria saber fazer isso. Como exatamente a gente pode, da presença espiritual, conseguir inspiração para resolver nossos problemas aqui na vida terrena? Olha, eu vou dar a minha resposta, que eu acho que está nesse segundo parágrafo, tá? E depois quero ouvir a das outras pessoas, mas eu creio que é o seguinte: lembra que o irmão Moacir Budal, ele falou do amigo que é moral, mas que não se diz crente? Ele descreveu o bom samaritano, não foi assim que ele descreveu aquela pessoa certa, correta? Olha esse parágrafo que eu acabei de reler, parágrafo 10. O poder moral e a energia espiritual. Então, eu creio que os bons samaritanos, as pessoas honestas e certas, elas têm um poder moral. Elas discernem o que é certo, fazem um julgamento moral, individual, o julgamento ético social e optam sempre pelo correto. São indivíduos morais, independentes do juízo espiritual. Mas eu acho, e o livro ensina isso, que com a moral que a gente alcança com a nossa mente, o nosso discernimento humano do que é certo e errado, e sermos pessoas que sempre optamos por aquilo que consideramos certo, a gente vai até um certo ponto no fazer o bem. Por quê? Porque não há necessariamente a presença do amor espiritual. Há uma razão humana, né, que a gente discerne o que é certo e errado, mas não é aquela bondade que nasce do amor. Então, eu acho que a presença espiritual pode orientar a nossa vida material quando ela se transforma no amor do Espírito. E é o que é dito aí no parágrafo 11 desse tópico 5 do documento 156. Jesus ele vem falando, ele diz aí que o amor humano pode ser de fato recíproco, mas é um amor por quem nos ama. E aí ele diz que o amor divino expande-se em toda a sua busca de satisfação. Então, o amor divino não pode ser autocontido e ele nunca é dado, não deve ser dado sem egoísmo. Então, eu acho que a presença espiritual nos orienta na resolução dos problemas materiais por causa do amor espiritual. Tem uma revelação da Trindade no amor que diz assim, ó: há um abismo entre a matéria e o pensamento, e o abismo é maior ainda entre a mente material e o amor espiritual. Eu creio que o que Jesus vivia, que o movimentava todo, era uma espécie de amor espiritual por Deus e pelas pessoas. E esse amor, esse pulso do amor de Deus é tão poderoso que ele movimenta e corrige tudo.
Então, essa é a minha resposta de como eu acho que a presença espiritual modifica e resolve nossos problemas materiais humanos, né? Olha, eu quero saber como os outros irmãos acham que isso acontece e eu quero fazer um elogio a você, doutor Felipe. Eu vejo tanta pureza na sua pergunta, nos seus questionamentos, e você falou aí do espírito e depois disse que o livro de Urântia revela uma vida em outros níveis. Então, esses níveis de realidade também estão presentes na realidade da vida. Tem a vida material, a vida intelectual, a vida da nossa alma imortal e a vida divina do nosso espírito. A vida também existe nesses níveis todos. E a nossa pessoa, como reforçou o Henrique, é que está vendo todo do ser. Então tem um ensinamento que diz: a base do universo é material, mas a essência da vida é espiritual. Então eu vejo essa vida espiritual pulsando na vida imortal da nossa alma, envolvida pela vida da nossa mente material, envolvida pela vida física. E se a gente consegue se centrar nessa essência espiritual da vida eterna, os ímpetos do Espírito eterno começam a direcionar a nossa vida humana. E aí vem o nascimento do Espírito, porque é a vida do Espírito Divino que está direcionando nossas decisões. Talvez eu tenha me estendido muito, mas essa é a minha resposta a essa própria pergunta que o Flávio fez, que eu fiz também, e tenho muito interesse em saber como é que cada um acredita que a essência espiritual pode nos ajudar a resolver os nossos problemas físicos humanos. Porque às vezes eu tenho a impressão que é como se fosse dois mundos. Um é a realidade espiritual que eu contemplo e experiencio nas minhas manhãs de adoração. Aí quando eu saio daquele paraíso de amor, daquele êxtase de alma, eu vou para os problemas físicos, parece tudo tão cruel, dinossáurico, e eu não consigo ligar essas duas coisas. Obrigado, Roberto. Bom, vou deixar aí o pessoal pensando aí para ajudar a completar o que você disse, ou responder às suas dúvidas. Mas vou dar um espaço aqui para a Yara, que está meia hora com a mão dela, já está roxa de ficar para cima. Ei, gente, saudade. Eu ando ficando assim em trânsito, né? Às vezes sinto que é sempre bom voltar. Voltar é estar aqui com vocês. Eu ando assim ficando com vontade de ficar mais atenta a um lugar em mim que vai deixando de ficar no controle. Me dá muito conforto sentir que eu controlo conhecimento, entendimento, que eu sou inteligente, mas tem uma hora que isso dói tanto no meu corpo, eu sinto tanta constrição com isso, porque é como se eu tivesse que caber numa adequação que eu começo a entender pela mente e eu falo, nossa senhora, eu acho que eu vou quebrar. E aí, assim, o que eu quero quebrar é essa prisão que eu sinto às vezes de ficar com vontade de tudo no controle. Então, o que está me chamando a atenção é a minha experiência viva desse potencial, dessa energia potencial que o Henrique traz, né, nos ajudando a ter clareza, mas que dialoga com a Angélica, num lugar de uma energia, né, que ela se refere, que para mim responde num lugar experiencial, que a semana
eu tenho, gente, eu tenho sentido um calor. Está muito quente em todo lugar, mas o calor que eu estou sentindo é além desse calor que está acontecendo. É algo que está, assim, me trazendo transmutações, me recusando a estar num lugar de pensação. Então, assim, quero compartilhar com vocês brevemente uma experiência que eu vivi com uma situação familiar de uma irmã que decidiu fazer uma cirurgia, depois de ter passado por um câncer de mama, fez o tratamento, teve remissão, fez várias cirurgias para reconstituição das mamas, não foi bem sucedido e, por fim, essa foi a sexta que ela fez, porém, com um resultado bom. Mas na hora que eu fiquei sabendo porque eu liguei e ela falou, estou indo operar amanhã, às 5h30 da manhã, estou no hospital sozinha. E o que eu quero trazer aqui é um meu relato de uma experiência que, para mim, fala dessa energia que a Angélica se refere. Eu não sei se é, mas é assim. Eu fiquei tão angustiada e foi maravilhoso o que aconteceu na minha angústia, porque, assim, eu perdi totalmente o controle de fazer algo ali. E, na verdade, eu nem senti vontade de fazer algo. Eu fiquei mobilizada por, assim, um lugar que assim, eu queria uma permissão minha para escolher como me inserir naquele contexto. E a primeira coisa que me veio é o seguinte, na verdade, eu não quero ir agora. Eu preciso me dar espaço para sentir como me inserir, mas também eu não quero desconectar dessa situação e isso me pôs num lugar de me, me colocar no lugar da minha irmã, perceber o sentimento que ela poderia estar experimentando. E aí eu falei com Deus dentro de mim: meu pai, eu quero poder ajudar minha irmã, mas eu ainda preciso de uns dias porque eu quero me ajudar primeiro, a ficar bem também. Mas assim, eu não sou sozinha, eu sou membro na minha família. Então, assim, o que será que pode. Para que é essa situação toda que a gente está vivendo como grupo familiar? Uma irmã sozinha, num lugar sozinho, vivendo uma experiência totalmente sozinha. Para que isso serve, né? Que potencial é esse? Que eu não pensei com essa palavra lá na hora, mas assim, que potencial é esse? Que calor é esse? É que está aquecendo dentro de mim? E assim, é, é interessante porque nesse lugar me veio assim, eu vou compartilhar com a minha família, eu não sou sozinha nessa família, o que está acontecendo e o que isso desperta em cada um de nós. E vou compartilhar o meu sentimento. E fazendo isso, tinha um irmão que eu consegui conversar com ele e depois dessa conversa, ele falou comigo assim, eu estou te ouvindo, eu também não dá para mim agora. Aí depois ele me ligou em seguida e falou, olha, eu consigo me organizar para ir. Gente, eu falei, oh meu Deus, que bom que assim, eu não tendo controle, você vai abrindo portas dentro de nós, como família, para estar nos religando nesse momento, né? E que o que é para ser feito, o que é da sua vontade, possa encontrar porta abrindo dentro de nós, né? E aí ele falou, eu preciso de ajuda financeira para ir. E na minha família, nesse momento, quando ele pede essa ajuda, eu sou a pessoa que peço essa ajuda financeira para ele, para o meu pai terrestre, e faço uma ponte que eu não tinha a menor consciência, ciência de onde podia dar.
Mas a nossa família começou a se mover, de repente ele já está lá com essa minha irmã. Eu não estou na linha de frente, como sempre gostei de estar, e me senti em paz. Então, essa experiência, ela me diz assim, o que a gente consegue abrir dentro de nós, com vontade de ouvir esse lugar que em nós não é mental, esse lugar onde o ajustador age dentro de nós, é um lugar que vai movimentando essa energia, que eu acho que é a que a Angélica estava se referindo, para que a gente se organize com uma forma mais elevada de manifestar aquilo que a gente pode trazer, que é uma contribuição aonde quer que a gente esteja, que nos inclui e que nos faz sentir integrantes, membros, né, desse corpo que é, nesse momento, material, com essa família presente, e física, e terrena, e humana, mas que traz um potencial dessa família de filiação do Pai, de Deus, dessa irmandade aqui na Terra, pelas energias, pelo lugar que a gente ocupa, pelas famílias onde a gente tem, onde a gente está, que encontram uma forma, pela sensibilidade que se manifesta por essas expressões que não são só humanamente organizadas, mas que fazem parte dentro do nosso corpo físico e que fala que tem algo querendo se mover. Então, tudo isso que torna possível nós termos um lugar, uma função, uma ligação, e esse caminho da nossa ação ser uma resposta pela presença do ajustador, que quando a gente tem um despojamento do controle, ele é mais vivo, pode ser mais ouvido nas instâncias que vão se abrindo dentro de nós, nas dimensões que vão se abrindo dentro de nós. E o resultado disso é muito aprendizado. Então, ouvindo cada um de nós aqui hoje, quero contar para vocês que eu comecei a ler o livro de Urântia e que o meu jeito Graças a de Deus. ler, graças a Deus. Henrique, você pode dizer a Deus que você está. É, E eu estou lendo de uma forma muito curiosa. Eu não tenho nenhuma organização de sequência. Algo me toca, a Sueli fala o número do documento, o Henrique fala, o Roberto fala, né? Aí eu anoto aqui, documento tal, fala de tal coisa. E a partir do que está pronto para conversar, na abertura de receber esses conhecimentos, eu vou lá e leio. Por exemplo, outro dia eu li sobre a fé de Jesus, estou lá agora no ajustador. Então, sabe, eu estou querendo dizer para vocês, da minha experiência, que eu estou feliz e eu estou começando a ter mais espaço para me habitar nessa condição de um corpo físico, material, que é também o mesmo corpo mental da minha alma e da minha potencial, que é um lugar espiritual. Tudo que me faz sentir paz, no sentido de estar sendo parte de algo maior, para mim, diz desse espiritual, que para mim é pulsante, é mais do que um potencial, é manifestado dentro de mim e refletido numa ação externa e integrada, ainda que seja desse tamanhozinho aqui. Ai, que bom, é isso. muito obrigado, Yara. Espero que você continue aí aprendendo e se iluminando cada vez mais. Muito bem. Eu, Diga lá, Felipe. Eu quero tentar
fazer um complemento ao que a Yara falou e para tentar responder uma coisa que o Roberto perguntou, porque vocês me trouxeram sobre os frutos do Espírito, né? E eu sou um cara curioso e eu vou lendo e buscando as coisas para poder entender minha vida, e eu acho que essa interação com a energia espiritual, ela é a abertura, um pouco do que a Yara falou, dessas dimensões, de permitir que Deus esteja conosco e a gente possa fazer as coisas. Então, Roberto, lá na Bíblia, em Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30, tem uma parte que tem aqui, ó, uma das coisas do fruto do Espírito que Jesus, para mim, era a identidade de Cristo. Ele fala assim, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Então, ó, mansidão é um dos frutos do Espírito que vocês colocaram aí no chat, certo? E a humildade, talvez, não sei se está aí como fruto do Espírito, mas pode ser a doçura, entra a temperança, né? E encontrarai descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, assim, dos drives que eu instalei, e usando o texto que você falou aí, que vocês estão falando hoje, quando a gente está aberto para poder receber, talvez, o ajustador do pensamento, que agora eu passo a entender de uma maneira diferente, ele me põe os frutos do Espírito para que eu possa usar essa situação para fazer a vontade do Pai, que é amar as pessoas, que é poder ajudá-las, que é poder resolver os problemas nas maiores dificuldades que existem. Então, hoje, no meu consultório, por exemplo, quando eu falo com os meus pacientes, e às vezes meu maior desafio é desmistificar as crenças, não vou nem falar disfuncionais, mas as crenças erradas mesmo que foram instaladas por outras pessoas e por isso elas adoecem ainda mais. Eu permito, através do drive, como Jesus agiria nessa situação, através de alegria, de amor, de mansidão e de humildade para ajudar as pessoas. Eu acho que é assim, Roberto, que eu posso te responder. Obrigado, Felipe. Oi, Sabino e Suzano. Eu agradeço a oportunidade e gostaria de chamar a atenção para todos nós. O Henrique poderia colocar de volta, por favor, aquele texto que foi o mais discutido até agora? Esse parágrafo 10, Sabino? É a experiência exclusivamente espiritual da alma imortal, em evolução, do homem sabedor de Deus. É o nosso caso. E o poder moral e a energia espiritual são forças poderosas que podem ser utilizadas para lidar com as situações sociais difíceis e resolver problemas econômicos intrincados. Sim. Esses dons morais são dons e espirituais, enriquecem todos os níveis do viver humano, tornando-os mais significativos. Nós ganhamos de brinde 7 circuitos que nos ajudam, que estão à nossa disposição. Todos nós ganhamos 7 circuitos ajudantes. E aqui está dizendo exatamente isso, que podem ser utilizados para lidar com as situações sociais difíceis e resolver problemas econômicos intrincados. Nós precisamos sacar da nossa conta de ajudantes o direito que temos por herança divina,
o Pai nos dotou de 7 circuitos, 7 níveis de ajudantes. E o que temos feito com esses níveis? Precisamos usar esses níveis, que é assim, quanto mais usamos, mais eles fluem. Vou citar e, por favor, pensemos neles um pouquinho. O circuito da sabedoria, o circuito da adoração, o circuito do conselho, o circuito do conhecimento, o circuito da coragem, o circuito da compreensão e o circuito da intuição, da percepção rápida. Vejamos, começando pelo último agora, da intuição. Todos nós temos intuição, mas fomos educados de tal modo, desviados do nosso centro de equilíbrio, para não acreditar na intuição, e sim no raciocínio, na razão, na lógica, naquilo que é baseado no conhecido. Então, peço a todos nós que gastemos a nossa intuição, que usufruamos da nossa intuição, de tal modo que ela se torne fluida, que ela verta em nós como uma força espiritual poderosa para resolver situações sociais difíceis e resolver problemas econômicos intrincados. Porque o espírito não precisa de nada econômico, mas nós residimos no mundo material, e em nós reside um espírito divino que conosco forma um ser múltiplo. Então a nossa intuição é o primeiro instrumento que temos para ajudar a resolver problemas. E nós muitas vezes temos a intuição, mas baixamos a intuição de nível para o processo de raciocínio, da lógica, e daí perdemos a ligação com o circuito da intuição. Este é um exemplo que estamos dando para ver quantos de nós já teve a intuição e parou para colocar em dúvida. Ao parar para colocar em dúvida, perde a ligação, porque a intuição é percepção rápida, ela é exata, efetiva, exata mesmo. Quando tivermos intuição, gastemos, porque ela virá mais e mais. A compreensão é um processo que se dá muitas vezes em nossos relacionamentos. A compreensão é fruto do amor. Por isso, em nível mais alto, mais elevado, é chamada compreensão amorosa. A compreensão é você ter uma situação toda que você consegue perceber a origem, o meio e o propósito, o destino. E aí você decide. Pela compreensão, você dá um direcionamento. Acima da compreensão, nós temos o circuito da coragem. E sabemos muito bem que o que mais nos atrasa na nossa evolução é o medo. Desde o medo real, do perigo diante de nós ou à nossa volta, até o medo irreal, que é o medo do pensamento do que, como seria se fosse. Então nós chegamos a estar num momento, nós enfrentamos uma situação desafiadora, que é o medo.
E o medo tem atrapalhado a nossa evolução. E o espírito da coragem não nos dá a coragem de enfrentar o perigo desnecessário, mas nos dá a coragem de como proceder diante do perigo. E o espírito da coragem, que é um dos espíritos do circuito ajudante, nos coloca em situação de vantagem. Vejamos bem que os 7 circuitos estão disponíveis para nós. Eles são nossos, eles estão no nosso, eles orbitam na nossa mente. Se temos dificuldade em contato com a nossa alma, ou mais ainda, uma dificuldade de um contato com a divindade em nós, que é o ajustador, que realmente precisamos de um preparo para adentrar o âmbito do ajustador, então chegamos ao nível dos circuitos que nos ajudam e eles fluirão para nós como dádiva e nós conseguiremos frutos do Espírito a partir daí. Então nós temos 7 circuitos, vou repetir, pensemos neles. Sabedoria, o animal não possui. Adoração, e adorar é reconhecer que somos filhos do divino e que o divino mora em nós. E adorá-lo é reconhecer a nossa unidade. E a unidade é completa em si. Somos semelhantes porque a nossa mente é originada do Espírito Infinito, através da ministra divina. Então, nós temos semelhança. E daí nós baixamos para o espírito do conselho e vivemos em sociedade e temos que nos irmanar, nos reconhecer como um grupo de irmãos e irmãs. E daí vamos utilizando esses circuitos e vamos nos enriquecendo no espírito de um modo permanente, inesgotável. E aí sim estaremos nascendo do espírito, porque estaremos usando os dons que o espírito nos fornece. Então, eu chamo a atenção para lembrarmos dos 7 espíritos mente ajudantes, ou 7 circuitos ajudantes, os 7 níveis. E lembremos que o número 7 é fantástico, porque ele preenche, ele completa, ele plenifica, e nós somos plenos. Assim como os 7 superuniversos, 7 espíritos mestres, nós temos em nós 7 ajudantes. Então, vamos gastar, vamos usar, e veremos como resolveremos situações sociais e econômicas, porque de outro modo não. Este modo é o nosso dispor. É disponível para nós. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, Henrique. Sabino. Muito obrigado. Alguém quer falar Eu, alguma outra coisa? não levantei a mão, não, mas eu quero agradecer ao Sabino, embora ele tenha se referenciado no texto do livro, eu me senti plenamente, inteiramente encontrada no que eu compartilhei. Senti muita ressonância com o que ele trouxe na compreensão, no que ele tem, e eu sinto que essa energia que ele tem ao trazer tudo isso é de um lugar de uma autociência também, de um lugar de desenvolvimento que ele se integra com o conhecimento do livro de Urântia,
que é o lugar da experiência pessoal, do que cresce como maturidade, como compreensão de um processo vivido e de uma experiência que se presentifica no ganho do preenchimento para a plenitude humana, né? Que é esse caminho nosso espiritual. Então, muito obrigada, Sabino, foi muito bom. Obrigado, Yara. Alguém mais? Eu queria falar para a Yara o Fale. seguinte, assim, eu jamais, não sei, deixaria de socorrer qualquer pessoa. Eu sou uma pessoa que quero ajudar todo mundo. Não interessa se é da família, quem não é. E assim, dependendo da necessidade, eu largo tudo, todas as minhas coisas, que sou muito ocupada, sozinha para resolver muita coisa. Mas assim, eu acho que o verdadeiro amor que é colocado, né, aos irmãos, a gente tem que realmente, principalmente como família, né, principalmente, estar sempre nos ajudando, né, vendo a prioridade, as necessidades de cada um e procurar estar presente na vida de todos. E assim, eu tive muita dificuldade com meu genro. Eu acho que ele sempre quis ter eu como mãe, e não a mãe dele. Outro dia ele falou para mim, imagina um homem de 60 e poucos anos, eu tenho medo da minha mãe. E ela é realmente muito matriarcal, né? E assim, é uma pessoa mais do mundo relativo. E então, ele nunca falou isso para mim, e eu sempre procurei assim não revidar ao assim as coisas que muitas vezes ele não era tão delicado. Eu sempre procurei ser a mesma. E outro dia ele disse assim: a senhora é muito resiliente. Eu acho que a senhora é a única pessoa que eu conheço no grau que a senhora tem. Então, eu penso assim, a gente tem que realmente procurar não se identificar, não revidar, não assim, gerar problemas, né? A gente deve sempre procurar manter a calma, a compreensão que o Sabino tão bem explicou, né? E usar realmente esses 7 dons, esses 7 princípios, porque é só assim que a gente vai conseguir conviver bem com todos. Então, eu sou uma pessoa assim, que não ajudo só a família, sabe? Eu ajudo quem precisar. Qualquer um de vocês que precisar de tratamento em São Paulo e não morar aqui, as minhas portas estão abertas e vou acompanhar em tudo. Então, é muito importante a gente não se identificar com os problemas. Eu penso assim, as pessoas falam assim, nossa, porque eu sou uma pessoa que se eu deitar agora eu já estou dormindo. Aí por quê? Ah, nossa, você não aparenta a idade que tem. Eu falo, não sou identificada. Eu não fico remoendo, me fez, não fez, deixou de fazer. Então, o importante é a gente procurar só ver o divino no outro, e mesmo que ele é problemático, não revidar nunca, aceitar ele como ele é e procurar dar o melhor de nós mesmos para que ele mude. E hoje eu tenho um genro maravilhoso que me considera bastante, de muito problema. Outro dia ele falou assim, a senhora é a melhor sogra do mundo, coisa que eu nunca ia imaginar que eu vi. Então, é importante a gente realmente aplicar esses 7 passos e procurar dar o melhor de nós mesmos. Não que eu seja perfeita, não sou, não. Se eu estou aqui todo dia com vocês é porque eu quero aprender, eu quero descobrir o caminho, eu quero vivenciar o ensinamento, não só ter conhecimento. Então, é importante a gente estar mesmo realmente
colocando na prática tudo aquilo que a gente tem aprendido aqui. E é isso. Obrigado, Angélica. Obrigada, Angélica. Nada, Olha, querido. nós estamos quase aqui no final da nossa reunião. Queria só encerrar a reunião aqui colocando uma ideia aqui que acho que todos nós, desde pequeno e desde que começamos a buscar a Deus, a gente fica procurando a fórmula mágica, o botão mágico que a gente aperta para se aproximar de Deus e para receber essa elevação espiritual. E, gente, não tem uma fórmula mágica, não existe uma receita, não existe. Essa é uma experiência pessoal de cada um. A gente pode se inspirar no Divino Mestre Jesus, no que foi a vida dele, trabalho de amor, de retidão, de serviço por todos os homens. Então, evidentemente que nós não vamos ser Jesus, mas nós podemos nos inspirar nele para saber qual é a mensagem que ele nos passou. Infelizmente, a mensagem de Jesus, a religião de Jesus, foi esquecida pelos apóstolos. E os apóstolos construíram uma religião sobre Jesus e não a religião de Jesus. Então, os 4 evangelhos que estão lá apresentam várias contradições com os ensinamentos de Jesus. Ensinamentos esses que estão contidos no livro de Urântia. Mesmo assim, apesar dessa distorção, esse evangelho foi o que nos trouxe até aqui, até nós chegarmos na revelação. Então, ele tem o seu valor, mas a partir de um certo ponto, se transformou uma âncora nas nossas vidas, onde nós ancoramos as nossas crenças, os nossos dogmas, e temos dificuldade de abrir a nossa mente, o nosso coração para outras realidades. Então, eu acho que o mais importante é vamos nos inspirar em Jesus lá, buscar conhecer a vida dele. Sabendo quem é Jesus, é impossível a gente não se apaixonar por ele. E estando apaixonado por Jesus, é quase impossível da gente não seguir os seus passos. Então, apesar de não existir um botão mágico, nem uma receita, eu acho que essa é a fonte de inspiração para todos nós, né? Nós podemos ficar falando dias e horas aqui sobre energias e outras coisas, mas o que realmente importa para nós é chegarmos no entendimento de qual era a religião de Jesus, o que que ele veio nos trazer e buscar nos inspirar nele para seguir a nossa vida aqui na Terra. E essa é uma experiência pessoal de cada um. Não tem como nenhum de nós transferir para o outro a experiência que nós vivenciamos. É por isso que eu sempre insisto, né? Vamos, leiam o livro de Urântia. O livro de Urântia não é um livro de leitura de cabeceira. Ele é um livro de estudos. A gente tem que estudar o livro de Urântia. A gente lê uma vez não é suficiente, 10 não é suficiente, 20 não é suficiente. Então a gente tem que pesquisar as coisas lá e entender o que que os reveladores estão nos dizendo, né?